Conteúdo de extrema relevância para essas duas séries, tendo em vista a sua importância no desenvolvimento do aluno, tá bom? Então, esse aqui é um conteúdo muito importante, mas muito mesmo. Então, isso é uma aula do projeto Escola em Minha Casa, um projeto de vídeos, que está aqui. É um projeto da Secretaria Municipal de Educação, tá? Da cidade de Rosário. Então, feita aí na nossa apresentação, vamos aos conceitos iniciais. Pessoal, o primeiro conceito que eu quero abordar aqui é o de expressões algébricas, né? O que é uma expressão algébrica? As expressões algébricas, pessoal, acompanhe comigo aqui na leitura, são expressões, né, matemáticas que apresentam três elementos. Que elementos são esses? Os números, as letras e operações. As operações de adição, subtração, multiplicação, né, de potência, de raiz. Então, essas são as operações. Aí, as expressões desse tipo são usadas com frequências em fórmulas e equações, tá? Então, assim, as equações e as fórmulas não deixam de ser expressões algébricas. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis. Olha só, pessoal, essas letras que apresentam, né, que aparecem nas expressões algébricas são chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido, pessoal. São informações importantes. Cada letra de uma expressão algébrica, que é chamada de variável, ela representa, ou seja, ela está representando um valor desconhecido, tá? Então, feito aqui a nossa apresentação conceitual de expressões algébricas, vamos para alguns exemplos, pessoal. Olha aqui, eu tenho como primeiro exemplo a seguinte expressão algébrica: 3x² mais 2y menos 3. Isso aqui é uma expressão algébrica, pois ela apresenta todos os elementos que a gente falou aqui, ó. Ela apresenta os números, né? Tá aqui os números, e as letras, né, que são chamadas de variáveis. E aqui eu tenho um segundo exemplo, 5a² menos x, e aqui eu tenho uma fórmula, né? A gente viu, ó, que as expressões algébricas também são utilizadas para encontrar o quê? Ou para expressar fórmulas ou equações. Então, tenho aqui a fórmula do número de diagonais, né, de um polígono qualquer. B, que é igual a essa expressão aqui, ó. Isso aqui, né, é o que eu chamo de uma expressão algébrica. N, que multiplica n menos 3 dividido por 2. Aqui eu tenho os números, eu tenho a operação de adição, de subtração, tenho a operação aqui de multiplicação, a barra representa a divisão, e os números e as variáveis, tá? Então, indicando aqui também uma expressão que é algébrica. Então, tá aí alguns exemplos de expressões algébricas, e vamos a um conceito muito importante, que é o conceito de valor numérico. Pessoal, talvez a aula de hoje aqui, esse seja o tópico mais importante, tá bom? Então, vamos descobrir ou verificar o que é o valor numérico, pessoal, de uma expressão algébrica. Então, vamos lá. O valor numérico de uma expressão algébrica é o valor, tá? É o valor que se obtém quando substitui, né, numa determinada expressão algébrica, as variáveis por valores numéricos e se efetua as operações indicadas na ordem em que estas devem ser operadas. Então, se eu tenho uma expressão numérica, 3x menos, por exemplo, 2y, né? Aí, quando eu pego essas letras, né? Por exemplo, eu substituo x igual a 1 e y, por exemplo, igual a menos 2. Quando eu pego, no lugar de uma expressão algébrica, eu pego e substituo a letra por um número, né? Por exemplo, aqui no caso, x igual a 1 e o y igual a 3. Se eu pego esses valores e jogo aqui, olha, na minha expressão algébrica, e depois eu faço as operações, né? O resultado, que é um valor numérico, é o que representa o valor numérico dessa expressão, tá bom? Ou seja, o valor numérico é nada mais, nada menos do que substituir as letras por valores numéricos, tá bom? E
para ficar mais nítido aí, ou para afirmar esse conceito na mente de vocês, vamos fazer aqui 2 exemplos, tá, pessoal? Então, vamos aqui. Qual o valor da expressão, né, algébrica, ou eu poderia dizer qual o valor numérico da expressão algébrica para A igual a 2, B igual a menos 5 e para C igual a 2. Ou seja, eu quero saber qual é o valor dessa expressão aqui, ó. Essa aqui é uma expressão algébrica, tá, pessoal? Operação de radiciação, operação de potência, operação de subtração e operação de multiplicação. Pessoal, vocês estão vendo aqui, ó, 4AC. 4AC, não é isso? Quando vocês verem, pessoal, uma letra colada no número, ou um número colado na letra, né? Ou 2 letras aqui, uma próxima da outra, colada, isso aqui é a operação de multiplicação, tá bom? Então, isso aqui é 4 vezes A vezes C, ó. Isso aqui, ó, 4AC é a mesma coisa de 4 vezes A vezes C. Tudo bem? Então, perceba que isso aqui é uma expressão que algébrica. E ele quer saber qual é o valor dessa expressão algébrica para esses valores aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão raiz. Aí, vamos lá. B ao quadrado. Mas quem é B? Menos 5. Então, eu vou colocar aqui. Menos 5 ao quadrado. Menos 4. O 4 está aqui, ó, da fórmula. Vezes, né, que é a operação de multiplicação. O A, que é 2. Vezes, né, o C, que é 2. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer agora resolver isso daqui, ó. Então, vai ficar raiz. Aí, ó, menos 5 ao quadrado dá 25, é 5 vezes 5. Aí, como o expoente é par, o resultado fica positivo. Aí, ó, menos 4 vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16. Então, fica 25 menos 16. Aí, eu pego raiz. 25 menos 16 dá quanto? Dá 9. Então, raiz de 9 dá 3. Então, o valor numérico dessa expressão algébrica é o número 3. Então, a nossa resposta é a letra C. C de casa. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui ao exemplo 2 para fixar ideias. Na segunda questão diz o seguinte. Qual o valor numérico, né, da expressão, aí tenho essa expressãozinha aqui, ó, tá bom? Para x igual a menos 3 e para y igual a 7. Então, encontrar o valor numérico é só, no lugar dessas letras aqui, colocar o x igual a menos 3 e o y igual a quem? A 7. Então, vamos lá. Fica menos 3 elevado ao quadrado, né? Estou colocando no lugar do x o menos 3. Vezes, né, porque a gente sabe que quando está uma letra colada no número, numa letra aqui, é a operação de multiplicação, vezes o y, que é 7, mais o x, que é menos 3. Como eu não vou deixar aqui, ó, a soma junto com a subtração, eu vou colocar um parêntese aqui, ó, dividido por x, que é menos 3, menos o y, que é 7. Mas faço isso aqui, pessoal. Menos 3 ao quadrado, que dá 9, vezes 7. Mais com menos dá menos 3. Dividido por menos 3 com menos 7 dá menos 10. E aí é igual isso aqui. A 9 vezes 7, nada, dá 63, menos 3, dividido por menos 10. 63 menos 3 dá 60, pessoal. 60 dividido por menos 10. Agora aqui eu quero dividir 60 dividido por menos 10. 60 dividido por 10 dá 6, né? Aí o aluno vem aqui e marca 6, ó, letra A, né? Tá errado, pessoal. Quando eu divido dois números, eu percebo que o de cima é positivo e o de baixo é negativo. Eu tenho que fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então, a nossa resposta é menos 6. Ou seja, a alternativa aí é a letra D,
D de dado, tá bom? Então, esses aí são dois exemplos que falam bem sobre as expressões, ou as expressões algébricas, né? E o valor numérico, tá bom, pessoal? É assim que se calcula o valor numérico de alguma expressão. Tudo bem? Então, vamos aqui para o que nós chamamos de monômios. Pessoal, a gente já estudou algumas expressões algébricas. Agora nós vamos estudar o que são monômios. Monômios é um estudo importante, tá? Que vocês devem ter conhecimento. Então, suponhamos que eu tenho aqui a seguinte expressão algébrica. 3 ao quadrado menos 5xy ao quadrado menos x. Tá? Perceba que essa expressão algébrica aqui, pessoal, ela tem quantos termos? Tem 3 termos, né? Cada termo desse aqui, ó, cada termo desse é o que eu chamo de quem? De monômio. Ou seja, cada termo de uma expressão algébrica, tá? É o que eu chamo de quê? De monômio. Só que é o seguinte, o monômio, pessoal, ele tem que ter uma parte literal e um coeficiente, tá? Ou seja, ele tem que ter letra e número. Se eu tivesse aqui, por exemplo, mais 5 é uma expressão, ou é um termo dessa expressão algébrica. Só que ele não é um monômio, tá? Porque ele não tem a parte literal. Mas esses 3 aqui são o quê? Monômios. Aí, o monômio tem 2 elementos importantes, pessoal. O primeiro elemento importante é a parte literal. Opa, peraí. Para bem aí, pessoal. Deixa eu ajeitar aqui um negócio. Vamos lá. Então, ele tem a parte literal, tá bom? Parte literal. Aqui não é um acento, até porque... Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Ele tem a parte literal. E o monômio tem aquilo que eu chamo, uma outra parte importante, que eu chamo de coeficiente. Tá bom? Então, nós temos aí 2 termos importantes. Parte literal e coeficiente. Agora vamos lá. Vamos entender o que é parte literal e o que é coeficiente. Pessoal, parte literal é a parte da variável, ou seja, tudo que tem variável é o que eu chamo de parte literal. Então, se eu pedisse, João, identifique para mim aí a parte literal de cada um desses monômios. Então, ó, desse primeiro monômio aqui, a parte literal seria o a ao quadrado. A parte literal seria isso aqui, ó. A ao quadrado seria a parte literal. João, agora no segundo monômio, né? Identifique a parte literal. A parte literal, pessoal, seria isso aqui, ó. xy ao quadrado. Ou seja, tudo que tem a letra, né? É o que? Parte literal. E no terceiro monômio, pessoal, a parte literal é o x aqui, ó. Né? Só tem de letra aqui nesse monômio. Então, essa seria o que? A parte literal. Aí eu digo, Francisco, identifica aí para mim de verde o que é o coeficiente. Aí, Francisco pergunta, professor, mas o que é o coeficiente? Aí o professor vai dizer, Francisco, o coeficiente é o número que vem antes da parte literal. Se eu circulei aqui de vermelho a parte literal, então o número que vem antes da parte literal é o que eu chamo de coeficiente. Então aqui o 3 ó, é o que eu chamo de quem? De coeficiente. Então o coeficiente do segundo monômio é o menos 5. Não esqueça do sinal, tá? Ó. Então é o menos 5 aqui. Então o menos 5 aqui é o coeficiente. Professor, agora aqui no terceiro monômio aqui, só tem a parte literal, não tem coeficiente não. Tem. Todas as vezes que não vier, pessoal, o número antes é porque é o número 1. Mas por que o número 1, professor? É porque o número 1
ele é o elemento neutro da multiplicação. Lembra que eu falei que aqui tem a multiplicação, ó, quando tem um número e uma letra tem a multiplicação? Pois é, aqui como um elemento neutro, a gente tanto faz colocar ele como não. Então, quando não vier o número antes da letra, então significa dizer que o coeficiente aqui é 1. Aí, como tem um sinal, fica sendo 1 menos 1. Tranquilo? Pessoal, essa parte é muito importante a gente saber identificar o que é parte literal e coeficiente. Então, aqui a gente já aprendeu o que é parte literal e o que é coeficiente. Pessoal, agora se eu colocasse assim, olha, 1 meio de x ao quadrado AB e, por exemplo, menos 3AB dividido por 4. Aí eu pergunto, Clara, circula para mim aí de azul, né? Não, vou colocar o vermelho, né? Deixa de azul. Circula de azul, que é a parte literal desses dois monômios que eu acabei de colocar. Aí, Clara, vem e circula tudo que é letra. Olha só, esse conjuntozinho de letras aqui, e tem um número aqui, né? É o que eu chamo de quê? De parte literal. Então, isso aqui, ó, é o que eu chamo de quê? De parte literal. Aí ela vem aqui de novo, ó, e circula, olha, o AB. Então, isso aqui é o que eu chamo de quem? De parte literal. Eu estou chamando aqui de PL, tá? Parte literal. E aí eu digo, José, circula aí para mim de verde, tá? Ou de verde não, né? Porque o bicho está de verde lá. Circula de vermelho o coeficiente. Aí aqui está na cara, né? Ó, o número que vem antes da parte literal é 1 meio aqui. Então, esse 1 meio aqui é o que eu chamo de quem? De coeficiente. Aí aqui, Clara, qual é o coeficiente? O coeficiente aqui, pessoal, é o menos 3 quartos, menos 3 sobre 4, tá bom? E esse número aqui, ele pode ser escrito dessa forma, como ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó, menos 3 sobre 4 AB, tá? Lembrando que aqui é a operação de multiplicação. Pode ser escrito assim também, ó. Menos 3AB sobre 4 ou menos 3 quartos vezes AB. Essa aqui é a mesma expressão. Então, o coeficiente aqui é o menos 3 quartos, tá? O coeficiente. Beleza. Então, a gente já estudou o que é parte literal, o que é coeficiente e o monômio, tá? Agora, vamos estudar uma coisa importante, monômios semelhantes. Pessoal, vocês precisam saber o que são monômios semelhantes, tá? Monômios semelhantes. Monômios semelhantes são monômios que possuem a mesma parte literal. Então, ó, monômios semelhantes são monômios que possuem a mesma parte literal. Então, se você vê dois monômios que têm a mesma parte literal, então esses monômios são o quê? Semelhantes. Mas por que, professor? É importante a gente saber o que é monômios semelhantes. Pessoal, porque nas operações de adição e subtração, a gente só vai poder adicionar ou subtrair monômios que são semelhantes. Então, deixa eu colocar aqui dois monômios que são, né, semelhantes. Por exemplo, se eu coloco esse monômio aqui, ó, menos 2ax e o monômio 5ax. Esses dois monômios, eles são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal desse aqui, ó, é ax e a parte literal desse aqui é ax. Então, esses dois monômios são o quê? São semelhantes. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui de monômios semelhantes. Se eu pego isso bem aqui, ó, por exemplo, 3x ao quadrado y e menos x
ao quadrado y. Pessoal, isso aqui são dois monômios semelhantes. Por quê? Porque a parte literal desse aqui, que é x ao quadrado y, é a mesma parte literal desse aqui, que é x ao quadrado y. Tudo bem? Então, eles são dois monômios semelhantes. Eu pergunto para vocês. Esse monômio aqui, 3x ao quadrado y, é semelhante a esse monômio aqui, menos 5xy ao quadrado? Eles não são semelhantes. Por quê? Porque o que está ao quadrado aqui, nesse monômio de cima, é o y, né? Está elevado ao quadrado. Nesse aqui, o x é que está sendo elevado ao quadrado. Então, o que acontece? O que acontece é que a parte literal desse é diferente da parte literal desse. E se são diferentes, então significa dizer que eles não são monômios semelhantes. Tá bom? Então, pessoal, vamos bem aqui falar sobre operações com monômios. Então, pessoal, um tópico importante também é se a gente saber fazer as operações de adição e subtração. A gente só pode adicionar ou subtrair monômios, pessoal, se eles forem monômios semelhantes. E aí, a forma como a gente subsoma e subtrai, eu vou explicar na resolução dos exercícios. E na multiplicação e divisão, a gente multiplica, né, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. E isso também vai ser explorado nos exercícios. Então, vamos aqui para os exercícios para a gente poder explorar como é que a gente faz as adições e subtrações. Então, vamos aqui. Vamos encerrar nossa aula com esses exercícios aqui. Então, sendo A igual a x ao quadrado mais 1 e B sendo igual a essa expressão aqui, né, são duas expressões algébricas, determine no caderno o valor de A mais B. Pessoal, eu quero descobrir quem é o valor de A mais B. Aí o A é esse e o B é esse. Então, vou substituir no lugar de A, vou colocar x ao quadrado mais 1. E no lugar de B, eu vou colocar aqui menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Aí eu vou colocar o sinal de mais aqui, ó. Abro parênteses e vou colocar o valor de B dentro. Menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Aí eu faço o jogo de sinal, né? Porque aqui tem o mais lá de fora, todo mundo aqui, eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Mais com menos, mais com mais e mais com mais. Não precisaria, porque o mais, pessoal, ele não altera o sinal aqui de ninguém, ó. Mas eu vou fazer só para questão de exercício mesmo. Então, vou repetir os dois primeiros lá, que é x ao quadrado mais 1. Ao repetir esses dois, vou fazer o jogo de sinal para eliminar o parênteses. Tá? Então, mais com menos dá menos, ó. Mais com mais dá mais, então fica aqui mais x. E mais com mais aqui dá mais 2. Aí, quando chega nessa parte aí, eu tenho que fazer as operações com os termos semelhantes, né? Adicionar ou subtrair, tudo bem? Então, quando chego aqui, eu percebo que os únicos que são semelhantes é esse termo aqui, ó, do x ao quadrado, e esse aqui do menos 2x ao quadrado. Eles são monômios semelhantes, não é isso? O coeficiente desse aqui é o 1. Aí, como é que eu faço para me somar dois monômios semelhantes? Eu repito, ou seja, eu coloco aqui a parte literal, que é do 2 é a mesma, né? E eu somo ou subtraio os coeficientes. Eu pego isso aqui, ó, 1 menos 2. Porque eu tenho isso aqui, ó, eu tenho 1 menos 2. Aí o resultado aqui vai dar quanto? Menos 1. Aí esse resultado entre os coeficientes, eu coloco aqui, ó, menos 1x ao quadrado. Aí, ó, eu percebo que eu não tenho mais nenhum para somar ou subtrair com x. Então, como não tem nenhum com a parte literal igual a esse, eu vou só repetir, porque eu não posso nem somar, ó, eu não posso somar x mais 2. Por quê? Porque o 2 não tem nem parte literal. Eu só posso somar ou subtrair monômios que são semelhantes. Aí a gente já viu que é monômio semelhante. Então, aqui só falta somar agora, ó. Eu vou somar esse 1 aqui com esse 2 aqui, ó.
Então, 1 mais 2 dá 3. Então, dá 3 aqui, ó. Então, o resultado da soma de A mais B, pessoal, é isso aqui, ó. Tá bom? Menos x ao quadrado, ou menos 1x ao quadrado, mais x mais 3. Então, tá aqui o resultado da letra A. Aí, vamos lá. Na letra B, eu vou colocar de uma outra cor aqui, vou botar de azul. Ele quer A mais B. Pessoal, para me calcular mais B, o que é que eu vou fazer? No lugar de A, coloca A, no lugar de B, coloca B. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Mesma coisa de cima. X ao quadrado, mais 1, menos, né? Agora que é menos, né? Ó. Aqui era mais, agora aqui é menos. Aí, abre parênteses, coloca o valor de dentro. Igual. Aí eu vou repetir a primeira parte, né, que é x ao quadrado, mais 1. Agora eu faço o jogo de sinal, ó, menos com menos aqui, que dá mais, 2x ao quadrado, menos com mais, que dá menos, e menos aqui com mais, que dá menos, 2. Você pode perceber, pessoal, que quando eu multipliquei aqui, eu fiz o jogo de sinal com mais, ó, eles ficaram todos iguais, né? Não mudou nenhum sinal, ó. Pode perceber, ó, os que estão aqui e os que estão aqui, ó. Tem o mesmo sinal. Agora, quando eu faço o jogo de sinal com menos, percebo que todos mudam, ó. Então, aí fica uma dica, né? Se tiver fazendo jogo de sinal com menos, é só trocar o sinal de todo mundo. Se te fizer o jogo de sinal com mais, é só permanecer o sinal de todo mundo. Tá bom? Então, vamos lá. Chegando nessa parte aqui, eu tenho que operar, né, os monômios que são semelhantes. Então, os únicos que são semelhantes aí, ó, é esse aqui, do x ao quadrado, e esse aqui do 2x ao quadrado. Só que o coeficiente desse aqui é 1, né? Então, como é que a gente soma ou subtrai monômios? Repetindo a parte literal, no caso aqui é x ao quadrado. E aí eu vou somar, fazer a operação entre os coeficientes. Aqui é 1 e aqui é 2. Então, 1 mais 2 dá 3. Então, fica 3x ao quadrado. Ou seja, 1x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá 3x ao quadrado. E aí eu pego. Não tem mais ninguém, ó, semelhante ao x. Então, vou repetir ele aqui. E 1 menos 2 dá menos 1. Tranquilo, pessoal? Então, dá menos 1 aqui. Então, o resultado de A menos B aqui, ó, dá 3x ao quadrado menos x menos 1. Tá bom? Vou até circular aqui, ó. Essa é a resposta da letra B. E aí, para finalizar, vamos fazer de verde aqui a operação de multiplicação de A vezes B. Para fazer a multiplicação de A vezes B, primeiro passo é substituir no valor de A a expressão de A. No lugar de A, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais 1. Vezes no lugar de B, vou colocar a expressão de B aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Aí, pessoal, quando é a multiplicação, eu faço a propriedade distributiva, né? Ó, multiplico esse vezes o primeiro, esse daqui vezes o terceiro e ele vezes quem? Vezes o terceiro. Aí faço a mesma coisa com o primeiro e com o segundo. Então, vamos lá. Igual x ao quadrado vezes menos 2x. Pessoal, ó, quando eu faço um monômio vezes o outro monômio, o que é que eu faço? Eu multiplico coeficiente, ó, 1 vezes menos 2, que dá menos 2. E multiplico parte literal com parte literal. X ao quadrado vezes x ao quadrado dá x elevado à quarta potência, porque é um produto de potência, né? X ao quadrado é uma potência. X ao quadrado é outra potência. Como eles têm a mesma base, repete a base, somos expoentes. 2 mais 2 dá 4. Então, o primeiro resultado aqui, ó, é menos
2x elevado a 4. Aí, o segundo é x ao quadrado aqui, ó, vezes x. Aí, o coeficiente desse aqui é 1 e desse aqui é 1. Então, 1 vezes 1 dá 1. Vezes x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, né? Pela mesma justificativa aqui, né, desse cara aqui, ó. O expoente aqui é 1. Aqui eu multiplico x ao quadrado vezes x, mesma base, e são os expoentes. 2 mais 1 dá 3 aqui, ó. Aí, para encerrar a primeira distributiva, fica x ao quadrado vezes 2. Então, dá 2x ao quadrado. Aí, agora, eu já terminei a distributiva com esse primeiro aqui, ó. Agora, eu vou fazer, ó, 1 vezes menos 2x ao quadrado. Vou fazer 1 vezes x. E vou fazer 1 vezes 2. Aí, ó, como o elemento da multiplicação, 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então, é só eu repetir, ó. Por quê? 1 vezes menos 2x ao quadrado. Menos 2x ao quadrado. Mais 1 vezes x dá x. E 1 vezes 2 dá 2. Aí, pessoal, olha, eu junto que dá para juntar. Perceba que os únicos que dá para juntar são esses dois aqui, ó. Só que eles são opostos, né? Um é positivo e outro é negativo. Quando são opostos, eu posso cortar, porque a subtração vai dar zero, né? Ó, estou subtraindo duas coisas iguais, então eu posso cortar aqui. Por quê? Porque eles são iguais e têm sinais o quê? Opostos, tá bom? Toda vez que você vê duas expressões iguais com sinais opostos, eu posso cancelar porque vai dar igual a zero. Aí agora é só repetir essas expressões aqui, ó. Menos 2x a quarto. X ao cubo, né? Eu vou tirar o 1 aqui, porque não preciso colocar o 1. Aí vai dar mais x. E para finalizar, eu coloco mais 2 aqui, porque não dá para colocar ali na frente. Então, a resposta aqui da letra C é essa aqui, ó. Essa é a resposta da letra C. Menos 2x à quarta, mais x ao cubo, mais x, mais 2. Tá bom? Então, pessoal, essa, né, foi o encerramento da nossa aula sobre o conteúdo de expressões algébricas. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido. Então, façam as atividades que os professores de vocês irão passar, né? Se aprofundem mais um pouco. E na próxima aula irei fazer atividades voltadas para expressões algébricas. Vocês não podem perder, é uma aula muito interessante para poder apresentar ou expressar expressões algébricas de alguns problemas. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Livre para todos os públicos. Olá pessoal, estamos começando mais um Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Sou o professor Will Soares. Vamos em frente, pegue o seu caderno aí. Então pessoal, dando continuidade, a gente vai falar aí de alguns biomas, né? E os dois biomas aí, para finalizar a nossa sequência de estudo dos biomas, a gente vai falar aí do Pantanal, tá? O Pantanal é bem conhecido nosso, e também do Pampa. Então você tem aí dois biomas bem interessantes para a gente estar discutindo na aula de hoje. Então, o Pantanal, a gente vai começar aqui, ó, vou puxar uma setinha para cá. O Pantanal, ele vai estar situado aí, basicamente abrangido em 2 estados brasileiros. Tá? Quais são os 2 estados? O Mato Grosso, tá? Vou botar aqui.
Só para situar a gente aqui no mapa, Mato Grosso, e também o Mato Grosso do Sul, tá? Então, observa, o destaque nesse bioma é que ele vai estar também presente ali em outros países, tá? Os países que estão ali próximos a esses estados, né? Você vai ter aqui a aproximação, observa só, aproximação a quê? Por exemplo, Bolívia, Paraguai. Então, são países que estão bem próximos desses estados e que o Pantanal vai entrar, ou seja, vai participar também naqueles países ali que fazem parte, no caso aqui, da América do Sul. Então, esses dois estados, aqui no Brasil, é o local onde você vai ter aí essa predominância desse bioma, o Pantanal. Ponto importante, a gente destacou nas aulas passadas, questão, características, né, que vão destacar aí para a gente poder compreender esse bioma. Por exemplo, temperatura, né? Vou botar aqui. Então, temperatura. Bem, esse bioma ele tem uma temperatura bem elevada, que você vai ter aqui a média, né? Vou colocar aqui, a gente fala sempre média, né? Temperatura. É importante a média, nós vamos ter a média aí de 24 graus Celsius. Então está falando em média. Professor, o que é média? Lembrar da média? Média, pessoal, imagina só, durante um ano você tem 12 meses, de janeiro a dezembro, isso aqui é só um exemplo, tá? Dezembro. Então você vai passar por 12 meses, tá? Imagina só. Aí você passa por 365 dias. Imagina só, 365 dias. Então imagina que todos os dias, vamos pegar aqui em um ano, por exemplo, todos os dias, você foi do dia 1º de dezembro, então aqui 01 até o último dia aqui de 1º de janeiro, desculpa, até o último dia de dezembro, 31/12. Aí você foi anotando todas as temperaturas, 27, 31, 23, foi até a última, por exemplo, sei lá, 28. Você somou todas elas, tá? Tudo isso aqui, e dividiu por 365, e você vai ter aí mais ou menos esse valor próximo aí, 24 graus Celsius. Isso aqui é só um exemplo, tá? Só falando aqui sobre a média, para a gente compreender essa temperatura, porque alguém pode pensar, mas 24 é uma temperatura baixa, por exemplo. Não, mas você tem os picos, né? Você tem uma coisa chamada aí, a variância, né? Esse range aí de temperatura. Enfim, a situação aqui é a gente compreender que isso aqui, na situação do Pantanal, é uma temperatura anual quente, ou seja, um clima quente, né? Não é tão frio assim. Certo. Outro ponto importante é a questão pluviométrica, tá? Vou colocar essa palavrinha aqui. Então, pluviométrica, que é um Vzinho, tá, pessoal? Pluviométrica. Então, você tem que o índice pluviométrico, né? Você vai ter aí algo em torno de 1.100 milímetros, tá? O M ficou junto aqui. 1.100 milímetros por ano. Mas, professor, o que significa isso? 1.100 milímetros por ano. Bem, eu vou dar uma explicação aqui. Imagina só. Você sabe que é um metro quadrado, né? Então, imagina só isso aqui, ó. Você vai aí na sua casa e mede isso aqui, ó. Vai lá na sua área, no seu quintal, você vai lá e mede um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, imagina só isso aqui, ó. 1 metro por 1 metro, tá? Então imagina só esse quadradinho aqui, vou colocar isso aqui como sendo um ângulo reto, né? Então imagina só, 1 metro por 1 metro. Se você conseguir construir uma caixa
de 1 metro por 1 metro para receber água, imagina assim. Então imagina isso aqui, que seja um recipiente de vidro, assim mais ou menos. Tá, e aqui a gente vai ter a chuva, tá? Vamos compreender essa questão do índice pluviométrico. Tá, e começa a cair água aqui, ó. Tá. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, quando a gente fala em índice pluviométrico, né, questão de relação com a chuva, vou colocar aqui pluviométrico, então, ok. Tá, como compreender isso aqui melhor? Você também fala, isso aqui é a quantidade de chuva que cai. Sim, e daí? Mas o que eu compreendo? Eu consigo relacionar milímetros com água? É comum para a gente fazer isso em casa, na escola, na rua. Me dá aí 2 milímetros de água. Não é tão simples assim. Mas, imagina só a seguinte situação. Se você medir um recipiente, fizer uma caixa, algo assim, de 1 metro por 1 metro, sendo quadrado, observem só o que eu estou falando aqui, observem só, cada milímetro aqui, tá? 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Que é igual a 1000 milímetros, tá? 1000 milímetros, é uma relação interessante. Para quê? Para quando você olhar na vertical aqui, ou seja, na altura dessa caixinha, para a proporção que for chovendo, você vai medir aqui, ó, mede aqui 1 milímetro aqui, ó, bem pequenininho. Então essa altura aqui é 1 milímetro. Então, cada milímetro nessa situação é igual a 1 litro, tá, pessoal? Então agora você já sabe, quando falou em milímetros e falar índice pluviométrico, que você, 60 milímetros, 50 milímetros, isso aqui é anual, tá? Então, por ano, quer dizer o quê? Que durante um ano, você vai ter ali 1.100 milímetros, ou seja, 1.100 litros. Se você colocar uma caixa lá no Pantanal, botar aqui uma caixa de vidro, né? Uma caixa assim, ó, com 1 metro aqui, não ficou legal essa caixa aqui não, fazer melhor aqui. Então botar uma caixa aqui, digamos, com uma altura aqui indefinida, tá? 1 metro aqui, tá? E quando chegar aqui, ó, durante um ano você vai ter uma altura aqui de 1.100 litros d'água, uma altura, né? Uma quantidade aqui, ó, de 1.100 litros d'água. Então, só recapitulando, nós temos que 1 milímetro em 1 metro quadrado equivale a 1 litro. Professor, se eu colocar 2 metros, você vai ter cada milímetro 2 litros. Se for então botar 10 metros, então você vai ter 10 litros. Então, a proporção que você vai ampliando a área, você vai aumentando a quantidade de água. Então, falou em índice pluviométrico, a gente vai pensar em quê? Em quantidade. O professor falou que 1 milímetro em 1 metro quadrado equivale a 1 litro de água. Exatamente isso, tá? Tem outras relações aí, mas 1 litro não é igual a 1 decímetro cúbico. Calma, não é bem assim. A gente está falando aqui, se você for fazer a conta, fazer os cálculos, vai dar no mesmo aqui, tá? Vai dar no mesmo aqui a relação nessa multiplicação de 1 por 1 milímetro. Você vai ter aqui 1 decímetro cúbico. Mas não é a intenção da aula no momento. A intenção aqui é a gente compreender o que seria esse índice pluviométrico, né? Então, de 1.100 milímetros quer dizer o quê? Que durante um ano, em uma área de 1 metro quadrado, você vai ter 1.100 litros d'água caindo naquele pedacinho ali. Aí, se for multiplicar pela região toda, aí sim, você vai ter a quantidade total de água, né? que em média caiu ali. Tudo bem para vocês? Então, são pontos importantes a serem discutidos aí neste bioma que é muito importante
todos os biomas são importantes para o Brasil, né? A gente tem que compreender isso, certo? Então, nós temos também outra característica do Pantanal, é sobre a questão da água, né? Você vai ter ali, pessoal, do Pantanal, a água vai ficar uma espécie de, vamos usar uma palavra aqui bem comum, empoçada, ela vai estar ali alagando aquela região, tá? Você vai ter uma região muito alagada e com isso, o que acontece? Quando você tem esses alagamentos em determinados terrenos, você vai ter algo, né? Esse excesso aqui de água, botar aqui água, então nós temos aqui H2O, água, o que vai acontecer? A decomposição da matéria orgânica, ou seja, a questão alimentar, relacionar assim, ela é mais lenta. Então você vai ter aí uma lentidão na decomposição da matéria. Então um animal morto, resto de comida, etc., você vai ter uma lentidão. Com isso, né, isso vai diminuir a fertilidade do solo. Você vai ter um solo mais pobre, né? Diremos assim, por essa questão. Então você vai ter ali uma região bem alagada. Outro ponto importante é que mesmo nos períodos de seca, posso usar esse termo, essa palavrinha, vou botar bem aqui, ó. Período de seca. Bem, eu falar isso aqui, falar em período de seca, alguém pode pensar, mas vai ficar igual o deserto? Vai ficar igual parte do sertão? Não. Quando o nível dos rios começam a baixar, então você vai ter aqui o nível baixando do rio, ali é o período de seca. Começa a baixar, você vai ter formação ali de camadas de areias, né? Ou seja, você vai ter essa diminuição do nível da água, vai trazer à tona aí as regiões mais altas. Claro, isso é lógico, né? Você começa a diminuir o nível da água, você começa ali a extrair aquela parte sólida, né? Ou seja, a parte sólida do alagamento. Então, isso é uma característica bem interessante, falar sobre a questão das secas. E com isso, o solo começa a ficar mais fértil, né? Ou seja, essa região aqui começa a aparecer, o rio está secando, você vai ter aqui umas regiões de terra começando a surgir e essa fertilidade do solo começa a aumentar. Ou seja, você vai ter aqui uma decomposição mais rápida da matéria orgânica. Então você começa a compreender que o excesso de água para o solo não é tão interessante quando você pensa em plantio, quando você pensa em características de fertilidade do solo. A quantidade de água não é interessante, tá? Definitivamente não é interessante. Tanto que quando começa a secar, você começa a ter uma fertilidade maior no solo. Isso é bem interessante. Bem, ponto importante também a ser destacado é a questão da fauna. A fauna e a flora. Tá bem aqui, deixa eu apagar isso aqui, tá? O Pantanal tem muitas coisas a serem destacadas, é claro. Você pode pensar assim, mas faltou isso, faltou aquilo. Calma, né? A gente está só em uma aula aí de 15 minutos, 20 minutos, então não dá para falar muita coisa. Está tocando em pontos aqui que são pontos a serem destacados, né? Podemos acrescentar mais? Podemos também fazer isso, mas a gente precisaria de mais tempo, de mais detalhes, mas a gente quer aqui mostrar esse bioma tão importante para vocês. E falar em fauna, né? Tá bem aqui, ó. Fauna e flora. Bem, falar em fauna aqui, pessoal. Professor, o que é fauna, né? Eu vou falar em poucas palavras, tá? Destacar essas duas palavras em poucas palavras. Bem, quando você fala em fauna, você pensa em animais, certo? Quando eu falo em flora, eu penso em vegetais. Então você faz essa relação a partir de hoje, tá? Tem uma definição mais técnica, mas eu quero que vocês compreendam. Então, quando eu falo em fauna, você pensa em animais. Aqui, professor.
Quando eu falo em flora, você pensa em vegetais. Beleza? Que inclui floresta, etc. Então, é só para a gente compreender os termos, tá? Depois a gente estuda com mais profundidade. Tudo bem para vocês? Certo, então, falar em fauna, falar em flora no Pantanal, você tem que... existe aí uma variedade, né, de animais, de plantas. Você vai ter aí caças, você vai ter aí répteis, você vai ter aí peixes, você vai ter uma infinidade de árvores, de plantas em geral. Então, é um bioma pequeno, né, comparado com os outros que a gente já viu. São o Amazônico, que é gigantesco. Esse aqui ocupa basicamente 2 estados no Brasil, mas você vai ter aí uma grande busca, né, ou seja, uma predação também gigantesca, né, por essa fauna, né, por esses animais, ou seja, a caça, a pesca ilegais, né, no caso, em geral. Você vai ter um grande impacto aqui no Pantanal por essa questão, por essa diversidade. A questão da flora também você vai conseguir verificar que a busca, né, por essa diversidade de plantas vai fazer com que ocorra aqui uma diminuição, né, ou seja, uma espécie de extinção ou ameaça de extinção nesses 2 pontos, na fauna e na flora. Então, é importante verificar esses detalhes quando você fala em Pantanal, quando você fala em biomas em geral. Então, essa ameaça a gente tem que tentar banir, a gente tem que dizer não, né? Dizer não, botar um não bem grande aqui, ó. Um não a animais silvestres, ou seja, a caça predatória, ou seja, a compra de animais ilegais, de plantas nativas, etc. Então você tem que ter cuidado. Não basta dizer que você é defensor, mas quando você observa uma situação de venda ilegal, você não chega lá e diz um não, né? Tem que chegar e dizer não quer, não compro e não vou fazer parte dessa situação ilegal, dessa agressão ao meio ambiente, dessa agressão ao Pantanal. Tudo bem para vocês até aí? Então vamos agora aqui para o outro bioma, né? Finalizar aqui a nossa aula. Deixa eu apagar aqui. Bem, esse bioma, né, talvez seja o mais incomum para vocês aí, né? Pampa, né? Vou puxar a setinha aqui para a gente destacar aqui. Puxando aqui o Pampa. Bem, já tinha ouvido falar nesse bioma? Talvez não, talvez sim. Olha, ele também é conhecido, pessoal, vou botar bem aqui, também é conhecido como Campos sulinos, tá? Sulinos. Professor, não ajudou muito não. Não ajudou muito? Também, aqui ó, vamos ver agora, Campos gaúchos. Agora melhorou, né? Agora melhorou. Certo? Então, ele é um bioma típico. Ele é típico do sul do Brasil, tá? Sul do nosso país. Sul do país, tá? Então você vai ter este bioma, não é característico de outras regiões, vai estar concentrado ali no sul do país, fazendo fronteira aí com o Uruguai, com a Argentina. Então, os países que estão lá no final do nosso mapa, no final do nosso país, melhor dizendo assim. Tá. A gente sabe que o sul do país tem temperaturas baixas, né? Isso já é de praxe pra gente. Então, você vai ter aí, por exemplo, no verão, vou botar bem aqui, ó, destacar isso aqui. Então, lá no bioma Pampa, nós vamos ter no verão, falando de temperatura aqui agora, tá? Temperatura é muito importante. Você vai ter uma média de temperatura aqui no verão, vou botar logo o inverno também, certo? Então, vamos aqui.
No verão, nós vamos ter uma média de temperatura, no verão, temperatura, algo em torno de 21 graus. Olha, aqui é a temperatura alta, né? No inverno, a média de temperatura, estou botando aqui tempo, tá, pessoal? Só para indicar a temperatura. Você vai ter uma indicação aí por volta de 12 graus. Isso também é média. Então, observa que é uma temperatura bem baixa, né? Você diminuiu quase 50%, né, desse valor. Então, você tem aqui temperaturas bem baixas. Então, se isso aqui é média, pessoal, a gente já falou disso no início da aula. Quando eu falo em média, quer dizer o quê? Que esse valor aqui, ele é o resultado da soma de vários valores dividido pela quantidade que foi somada. Isso é a média. Então, a gente vai compreender dessa forma. Outra informação importante, né? A gente já tá expert aí nesse tópico, nesse assunto, que é o nosso índice. Vou botar completo agora aqui, ó. Índice, não é isso aí? Pluviométrico. Ok. Já sabem o que é isso, né? Então você vai ter uma média desse índice ao em torno de 750 milímetros por ano. Tá aqui, por ano. Já sabem o que é isso, né? O que é isso? O que pode me dizer aí? Bem, eu vou analisar 1 metro quadrado no terreno, aqui, ó, 1 metro por 1 metro, certo? 1 metro por 1 metro, e cada milímetro de altura aqui, ó, 1 milímetro, 2 milímetros, equivale a 1 litro d'água. Então, em uma área de 1 metro quadrado, cada milímetro na vertical vai equivaler a 1 metro, a 1 litro de água. Então, falou em índice pluviométrico, você já pensa nisso. O índice pluviométrico do mês foi 40. Quer dizer o quê? 40 milímetros. Quer dizer o quê? Que em 1 metro quadrado choveu ali 40 litros. Então, a média é essa aqui. Então, quer dizer o quê? Que durante um ano, né, em uma área de 1 metro quadrado, ou seja, a área botar aqui A igual a 1 metro quadrado, você vai ter ali 750 litros d'água. Nessa indicação aqui de informação da questão do índice pluviométrico, certo? Tudo bem para vocês? Bem, outra informação importante, já que é uma palavra nova para a gente, questão do pampa, vamos para cá. Vamos falar um pouco mais dessa palavra. A gente já viu que esse bioma pode ser conhecido também como Campos Sulinos, Campos Gaúcho. Você fala em campo, geralmente o campo é uma região plana. Vocês compreendem assim? Então, a palavra pampa, pessoal, a palavra pampa, ela tem origem indígena e quer dizer o quê? Vou colocar aqui, ó. Pampa é uma palavra indígena que quer dizer região plana, tá, pessoal? Região plana. Então, ficou claro para vocês agora? Pensar dessa forma? Então você vai ter aí o bioma pampa, está localizado no sul do país, tá? Nós temos lá temperaturas altas no verão, que vão em torno de 21 graus, que não é tão alta comparado com o que a gente já viu. Temperaturas baixas no inverno, que vão em torno aí de 12 graus Celsius. E o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de água que cai quando chove, quanto é? Tem uma média anual de 750 milímetros. Professor, o que quer dizer isso? A gente já viu aqui que em uma área de 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro, você vai ter o que? Cada milímetro na vertical equivale a
1 litro. Essa região pode ser também circular? Eu posso ter essa região assim, ó. Posso ter um círculo aqui. Então, se essa área aqui, essa área for igual a 1 metro quadrado, tá aqui, quer dizer o quê? Que quando você medir 1 milímetro na vertical, você vai ter o quê? Também 1 litro de água. Então, falou em índice pluviométrico, você não esquece mais. Você vê esses números aqui, são 1000 milímetros, são 100 milímetros, são 10 milímetros, não importa a quantidade. O que importa é que você compreenda assim. Se você tem lá a quantidade do índice de um valor em milímetros, você vai fazer o quê? Você vai verificar um espaço de 1 metro quadrado e quando você for medir aqui na vertical agora, né, a altura aqui, para ficar mais claro, a altura, cada milímetrozinho você vai ter 1 litro d'água. Então você faz uma revisada aí na questão de escala, de milímetro, sabe que uma escala bem básica, importante aqui também, dizer que 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Então, estudem esse detalhe aí para poder dar continuidade. Certo, e para finalizar, essa região já é um bioma novo para a gente, é uma palavra talvez nova para muita gente, né? Pampa. É um bioma que não é tão comum, não é tão falado, mas a gente vai compreender como sendo, coloquei aqui no quadro, campos suínos, campos gaúchos. Fica onde? No sul do Brasil. Sul do Brasil. É um bioma característico do sul do Brasil. O que significa a palavra pampa? Pampa é uma palavra indígena que significa região plana, certo? Região plana. Vocês devem saber, segundo aí os informativos, né? Seja impresso, seja digital, seja por um jornal televisivo, vocês vão entender que é uma região que é comum ter neve, né? Em alguns períodos você vai ter geadas, tá? Uma região bem fria. Então você vai imaginar qual é o bioma mais frio do Brasil. Com certeza vai ser o bioma pampa, sem sombra de dúvidas, né? Você vai ter este bioma como sendo o mais frio. E dá para verificar aqui, ó, qual dos biomas que a gente já estudou até hoje, dos anteriores, tem uma média de 12. Conseguem lembrar aí? Vocês conseguem extrair essa informação? Tem algum bioma com essa média aqui de 12 graus Celsius? Isso aqui é muito baixo, né, pessoal? Se falar mais de 12 graus não é tão baixo, 12 graus não é tão baixo. Bem, a gente está falando de média, né? O que é média? Já falando sobre média. Média a gente soma, por exemplo, o ano tem 365 dias, né? Novamente aqui falando disso. Você tem 365 dias. Mas tem 366, tudo bem, o ano bissexto. Mas vamos analisar da seguinte forma. Então, durante o ano, você vai pegar todos os dias, somar as temperaturas e depois dividir por essa quantidade. Esse resultado, você vai ter a média. Tá? Quer dizer o quê? Que você pode ter temperaturas com 15, mas pode ter temperatura também com -2, com -3. Então, é um valor bem significativo esse 12 aí, tá? A gente não pode imaginar esse 12 apenas como 12. Certo, então a gente finaliza, né? A gente finaliza essa parte de biomas, né? A gente falou aí desses biomas chegando até o Pampa, né? Essa região que está localizada ali no sul do Brasil, tá? Próximo ao litoral também, né? Outra forma importante aqui, outro destaque aqui de finalização, está próximo ao litoral. Então, você vai ter aí uma paisagem muito marcada por campo, já está indicando aqui, ó. Então, essa região campestre aí você vai ter alguns animais característicos, né? Você vai ter uma vegetação característica, uma vegetação que é bem comum em regiões bem frias, né? Países aí que tem uma região de temperaturas baixas, os que estão localizados ao norte, muito ao sul. Então, países que estão sempre nessas localizações geográficas, eles vão ter umas características bem parecidas, né? Então,
nós temos que esse bioma, ele finaliza a nossa aula sobre os biomas. Então, vocês peguem um livro, dêem uma aprofundada, façam as atividades. Isso vai fazer com que você consiga aí, absorver mais informação sobre esses biomas que a gente passou, essas 3 aulas aí, falando diretamente sobre eles. Então, agradeço a vocês e até a nossa próxima aula. Livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. E eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa 4ª aula de Geografia do 8º ano, cujo tema é População Mundial, Indicadores Sociais e Desigualdades. Vamos lá? Pessoal, nessa aula eu trago mais uma vez a capa do nosso livro didático, eu já apresentei ele para vocês, mas aqui todo dia eu vou trazer uma mensagem, para a gente sobre a necessidade do estudo. Pessoal, outro dia conversando com alguns alunos, a gente às vezes passa atividade, o aluno fica chateado, diz que não quer fazer, que é difícil, que dá trabalho. Ora, pessoal, é justamente isso. Quero dizer para vocês, pessoal, estudar é trabalho e dá trabalho. Eu não vou chegar aqui e dizer para vocês que estudar é maravilhoso, que estudar é legal, que estudar é sempre bom, que estudar é... Não é, pessoal. Eu vou estar mentindo para vocês. Estudar é um hábito que a gente adquire, como o hábito de escovar os dentes todo dia. A gente tem que se obrigar todo dia a procurar dedicar um horário, 30 minutos, 1 hora e um lugar para a gente sentar e estudar, certo? E estudar envolve leitura, interpretação de texto, resumo de questões e resolução de atividades. Várias questões envolvem o hábito de estudar. Falando nisso, para a nossa aula de hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre população mundial, indicadores sociais e desigualdades. Para falar de população mundial, indicadores sociais, a gente tem que começar falando de um dos principais indicadores, que é o indicador de crescimento econômico. E aí eu trouxe 2 questões para a gente refletir em torno dessa temática. Pessoal, será que crescimento econômico é a mesma coisa que desenvolvimento econômico? Qual é a diferença entre crescimento e desenvolvimento? A gente costuma usar as 2 palavras de forma indiscriminada no dia a dia. Mas será que os economistas, os cientistas da economia, eles consideram que é a mesma coisa, crescimento com desenvolvimento econômico? Segundo, para falar de desenvolvimento, quais seriam os indicadores sociais de desenvolvimento e qual o indicador de crescimento econômico que a gente pode utilizar? Vamos responder essas questões? Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos começar aqui estabelecendo uma diferença entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Os economistas, eles não consideram a mesma coisa. Crescimento econômico é um conceito quantitativo, que consiste no aumento da capacidade produtiva de uma nação. Ponto. Parou bem aí. O que é crescimento econômico? Primeiro, é uma questão de quantidade. Por exemplo, vamos fazer de conta que o Brasil, no ano passado, cresceu economicamente. Quando a gente diz isso, quer dizer que aumentou o volume de negócios, de comércio, de serviço, a produção industrial. O crescimento econômico, ele envolve a elevação no nível de atividade econômica de um local, quando se avalia os setores produtivos, que fazem parte daquela economia. Então, o que é o crescimento econômico? Por exemplo, se o comércio no Brasil cresceu, no mundo, se a prestação de serviços aumentou, se a produção fabril aumentou, isso é crescimento econômico. O crescimento econômico, ele é medido
por um termo chamado de Produto Interno Bruto, PIB. Produto Interno Bruto, PIB. Né? E do PIB, nós temos o PIB per capita. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto é o resultado de todos os bens e serviços finais produzidos por uma nação durante o período de um ano, geralmente. Esse é o PIB. E o que é o PIB per capita? É quando você pega o PIB e divide pelo número de habitantes por cabeça, per capita. Né? Aí eu trouxe essa imagenzinha aqui para a gente frisar o que é o PIB. Né? Olha lá a imagenzinha, a imagem lá é do Brasil, verde, amarelo, azul, não é isso? Com muito dinheiro em cima do país, bufunfa dinheiro, né? É legal, também gosto, né? Um gráfico de colunas lá, as colunas subindo, o gráfico subindo, né? E um balde cheio de engenharia, de tecnologia, de desenvolvimento. Isso é o crescimento. Entenderam? Eu ouvi alguém dizendo, mais ou menos, professor. Então, para entender melhor, pessoal, eu trouxe para vocês um vídeo muito bom, que o nome do vídeo é PIB, o que é, para que serve e como é calculado. Esse vídeo está disponível no YouTube, faz parte do conjunto de vídeos produzidos pela plataforma do IBGE, a IBGE Explica, está disponível nesse link e nós vamos assistir esse vídeo agora sobre o que é PIB, para que serve e como é calculado. Vamos lá, pessoal? Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB.
Senhoras e senhores, com vocês, o PIB. Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bem, pessoal, e aí, assistiram o vídeo? Gostaram? Muito legal, né? Então, o que o vídeo diz? O PIB, não é isso, pessoal? É o resultado final de todos os bens e serviços produzidos por uma nação durante um período de ano, mais ou menos um ano. E o que é o PIB per capita? É quando você pega esse PIB e divide por cabeça, per capita, pelo número de habitantes. Aí você tem, assim, em média, tipo assim, quanto que cada um receberia desse PIB se ele fosse dividido igualmente. Agora, nós sabemos que o PIB ele não é dividido igualmente entre os setores da população. Existem pessoas, grupos sociais que concentram a maior parte desse PIB e outros que não têm acesso, né, a esse volume de riqueza quanto outra parte da sociedade. Então, pessoal, o PIB ele é muito utilizado por economistas, na televisão, todo final de ano o jornalista, quando o PIB aumenta, ele se empola todo, e agora vamos anunciar o aumento do PIB. Aí ele chama o economista. Aí o economista, o PIB do Brasil cresceu e tal, com aquele sorrisão. Quando o PIB não diminui, aí ele já chama o economista já não está com aquela animação. Mas o PIB, ele não reflete realmente a desigualdade das situações sociais do país. Então, para tentar fornecer um indicador social que realmente pudesse fornecer um quadro mais aproximado das desigualdades de nossa sociedade, foi criado um outro indicador, né, que é um indicador ligado não à ideia de crescimento econômico, mas à ideia de desenvolvimento econômico. Quando nós falamos crescimento econômico, é o quê? Crescimento. Já quando a gente fala de desenvolvimento econômico, o que é desenvolvimento econômico? Segundo o Sandrone, o novo dicionário de economista, né, ele vai dizer o seguinte: desenvolvimento econômico é crescimento econômico acompanhado pela melhoria do padrão de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura de sua economia. Olha como mudou da ideia de crescimento para desenvolvimento. Crescimento é cresceu. O desenvolvimento é crescimento econômico associado à melhoria das condições de vida da população. Então, a ideia de desenvolvimento ela é mais larga, mais abrangente. Ela envolve o crescimento da riqueza, mas também a distribuição dessa riqueza. Aí eu trouxe essa imagem para vocês para frisar a ideia de desenvolvimento. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando de políticas econômicas estáveis, permanentes, de decisões políticas macroeconômicas referentes à economia do mundo que permitam um crescimento sustentado, justo do ponto de vista social, com distribuição de riqueza, viável, ou seja, um crescimento que se torne possível, viável, que seja permanente, suportável. É claro que a gente vai ter que fazer sacrifícios, mas esses sacrifícios sejam suportáveis tendo em vista um bem comum. E essa é a ideia de desenvolvimento. A ideia de desenvolvimento, ela tem como fundamento expandir as relações econômicas, garantir o crescimento econômico, mas também garantir melhores condições de vida para a sociedade e o equilíbrio ambiental. Tudo isso está dentro da ideia de desenvolvimento econômico. Do ponto de vista ambiental, de acordo com a ideia de desenvolvimento sustentável, o que é a ideia de desenvolvimento sustentável? É muito simples, que a gente tem que continuar se apropriando da natureza para garantir
o atendimento de nossas necessidades de hoje, mas a gente não pode depredar, destruir a natureza de forma que nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos não tenham mais como usufruir da natureza. Garantir um desenvolvimento que atenda às necessidades das gerações presentes sem comprometer o futuro das próximas gerações. Essa é a ideia de desenvolvimento sustentável, está tudo dentro da ideia de desenvolvimento, certo? E quais são alguns indicadores? O que é a ideia de indicador social? Eu estou falando de indicador. O que é o indicador social? O indicador social é um procedimento estatístico que objetiva quantificar o grau de bem-estar de uma população. Que, professor? Alguém ouviu aí? Não entendi nada, professor. Calma, vamos com calma. O que é um indicador social? Ele é um indicador, ele indica condições sociais. Ele é o que? É um procedimento. O que é um procedimento? Para mim tomar banho, para mim dormir à noite, é bom eu tomar um banho, escovar os dentes, comer alguma coisa, para ir dormir tranquilo, né? É um monte de procedimento antes de dormir. Não é isso, pessoal? Então, o indicador social é um procedimento, só que ele é um procedimento estatístico. A estatística ela é uma parte da matemática. O que a gente faz na estatística? A gente faz assim, tipo assim, o aluno tirou 10 no primeiro bimestre, 10 no segundo, 10 no terceiro, 10 no quarto. Provavelmente ele será aprovado, com certeza, né? Mas a estatística ela vai colhendo essas informações sobre a população e tentando estabelecer probabilidades, tendências de como vai evoluir essa população. Então, os indicadores sociais são procedimentos estatísticos. E qual é o objetivo deles? Quantificar o grau de bem-estar de uma população. Quais são os indicadores sociais que me indicam o bem-estar da população mundial? Primeiro, o nível de emprego. Se a pessoa está empregada, ou se a pessoa tem segurança de que ela pode estar momentaneamente desempregada, mas de que ela pode conseguir um emprego, isso traz felicidade, isso traz bem-estar, isso traz segurança para a pessoa. Então, o nível de emprego é um indicador social. Qualidade habitacional. A pessoa tem que ter um lugar digno para viver. Ora, a nossa casa é o nosso lugar de descanso, não é isso? De cuidado, né? Então, é o outro indicador social. Outro indicador, o nível de instrução. Por exemplo, populações como a população europeia, de países como a França, 50% da população tem nível superior. No Brasil, uma parte muito pequena da população tem acesso ao ensino superior. Então, o nível de instrução também é um indicador social. Mobilidade social é outro indicador. Se a sociedade, se os países estão oferecendo alternativas, meios para que as pessoas possam progredir socialmente, ascender socialmente, alcançar acesso aos bens materiais e imateriais de nossa sociedade. E aí eu trouxe para vocês, para frisar a ideia de indicador social, essa imagem. Olha lá essa imagem. Essa imagem nós temos um gráfico de pizza. Por que é um gráfico de pizza? Porque ele é redondo. E aí a gente corta as fatias da pizza, coisa muito boa. Só que essa pizza é de seres humanos, né? Tem um monte de ser humano lá em cima da pizza, porque é um indicador de qualidade de vida. Outros indicadores, serviço de transporte, é o outro indicador social. O acesso a serviços de transporte de qualidade e acessíveis tem a ver com o direito à cidade. O direito que todo cidadão tem de conhecer a sua cidade, de viver a sua cidade, de viver o seu estado, de viver o país, de viver o mundo. Afinal de contas, o mundo é de todos nós, né? O planeta Terra. Outro indicador muito importante que todos nós sabemos é o indicador de saúde e educação. Se a população está tendo acesso à saúde de qualidade, está tendo acesso à educação de qualidade, é outro indicador da qualidade de vida de uma população. E um outro indicador social, são muitos, esse aqui eu só trouxe alguns, é o indicador sobre a depredação dos recursos naturais não renováveis. O que é isso? Pessoal, existem recursos da natureza que são renováveis, né? Existem recursos da natureza que são não renováveis. A cana-de-açúcar, por exemplo, é renovável. A gente pode plantar mais cana-de-açúcar, né? Já o petróleo, que é a matéria-prima da gasolina, não é isso? E do óleo diesel, ele é não renovável. Não tem uma fábrica para produzir petróleo. O petróleo, ele é extraído, né? E se ele acabar, acabou o petróleo. Não tem como produzir. O custo de produzir petróleo, não existe nem tecnologia para isso, mas seria muito maior
né, do que só extrair, prospectar. Certo, pessoal? Então, esse é o outro indicador. Todos esses indicadores, tem um indicador especial que o livro didático de vocês fala, né? O nosso livro didático, que está no jornal, que está na televisão, todo mundo fala desse indicador social. É o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Né? O Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um indicador desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. E ele parte da ideia de desenvolvimento humano. O que é a ideia de desenvolvimento humano? É um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Quem diz isso? O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Como eu disse, o IDH foi criado pela ONU e ele é muito utilizado no Brasil. Então, o que é o desenvolvimento humano? É um processo para ampliar as escolhas das pessoas, garantir que as pessoas tenham condições e acesso a novas oportunidades para elas serem o que elas quiserem ser. Eu trouxe essa imagem para você. Então, a ideia de desenvolvimento humano é que todo Estado-nação tem que garantir as condições mínimas para que as pessoas possam se desenvolver. Quem quer ser trabalhador da limpeza pública, que seja. Quem quer ser engenheiro, quem quer trabalhar na construção civil, quem quer ser professor de geografia, né, coisa muito importante, eu particularmente gosto muito da minha profissão, né? Então, pessoal, e aí eu trouxe essa imagem para vocês. A ideia de desenvolvimento é a ideia de que todo mundo tem que ter condições e oportunidades de ser o que quiser ser. E aí eu trouxe essa imagem do rapaz lá, né, com um chapéu de formando, a beca, que se chama de beca, depois que termina o ensino superior, a graduação, aí você veste uma beca, que é esse chapéu, uma roupa toda, todo mundo empolado, todo mundo muito sorridente, né, recebendo o canudo, que é o diploma do curso de superior que você fez, e aí tem a imagem, a pessoa, ele quer ser engenheiro na área de informática, ele quer ser geógrafo, professor de geografia, coisa muito boa, né, ele quer ser inventor, seja o que ele quiser ser. Essa é a ideia do desenvolvimento humano. E da ideia do desenvolvimento humano surge o Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano? É uma medida resumida do progresso a longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O IDH, ele reúne informações sobre um país sobre renda, educação e saúde. Então ele reúne essas informações, é um procedimento estatístico, durante 10 anos, e aí ele vai analisar, né, se a população melhorou o acesso dela à renda, educação e saúde ou se piorou. Se melhorou, o IDH melhorou. Se piorou, o IDH piorou. Né? O IDH ele pretende ser uma medida geral e sintética, que apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos do desenvolvimento. Ele só atua basicamente com esses 3 elementos. Aí eu trouxe a imagem, né? O que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Ele tem a ver com as condições de saúde, a menina lendo lá o livro de educação e com o acesso à renda da população. Deu para entender o que é IDH? Para exemplificar melhor, eu trouxe outro vídeo aqui muito bom, elaborado pela Serviços Marketing, né? Tá lá disponível no YouTube também. O nome do vídeo é Você sabe o que é desenvolvimento humano? Então ele vai explicar direitinho, reforçar o que nós estamos falando sobre desenvolvimento humano. Vamos lá? Pode rodar a produção? Você sabe o que é desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano é o processo de ampliação das liberdades das pessoas para que elas possam escolher ser e viver como desejam. A perspectiva do crescimento econômico vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar. Já o desenvolvimento humano coloca no centro da discussão as pessoas. Assim, para que as pessoas possam viver como desejam, elas precisam ter capacidades e oportunidades adequadas para fazer suas escolhas. Isso é desenvolvimento humano. Mas como medir o desenvolvimento humano? Em 1990, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano.
O IDH resume em um único número 3 das dimensões mais importantes do desenvolvimento humano: a oportunidade de ter uma vida longa e saudável, acesso a conhecimento e um padrão de vida digno. Enquanto o PIB reflete apenas a soma de todas as riquezas produzidas por um país, o IDH considera, além da renda, as condições de saúde e educação como essenciais para se medir o progresso de uma sociedade. No Brasil, medir desenvolvimento humano significa conhecer a realidade de cada um dos mais de 5.500 municípios. Significa ver de perto cada um de nós, brasileiras e brasileiros. Porque é nos municípios que a vida acontece. Por isso, foram criados o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. O IDHM se inspira no IDH, mas traz adaptações para melhor corresponder à realidade brasileira. O IDHM leva em conta as mesmas 3 dimensões do IDH. Uma vida longa e saudável é medida pela esperança de vida ao nascer. Acesso a conhecimento é medido pela escolaridade da população jovem e adulta. E padrão de vida digno é medido pela renda média per capita. Assim como o IDHM varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior o desenvolvimento humano daquele município. Os dados são dos censos demográficos brasileiros, que cobrem todo o país. Então, pessoal, como nós vimos, né? O Índice do Desenvolvimento Humano, ele mede o desenvolvimento econômico, não o crescimento econômico, certo? Deu para ver lá? Gostaram do vídeo? Espero que tenham gostado. Bem, a partir desses indicadores de crescimento econômico, que os economistas utilizam muito, todo ano sai no jornal, todo mundo quer saber do crescimento econômico, que é medido através do PIB, Produto Interno Bruto, tanto o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, eles servem para medir, quantificar, identificar as desigualdades no sistema econômico mundial, no planeta Terra. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas desigualdades, não é isso? E aí eu trouxe uma questão para a gente começar essa reflexão. Os indicadores de desenvolvimento social no mundo, eles vêm aumentando ou eles vêm diminuindo? A população vem vivendo cada vez melhor ou não? Bem, eu trouxe alguns dados, algumas informações para a gente fazer essa reflexão aqui ao final da aula, a partir dos indicadores. Então, pessoal, o IDH, ele vai da escala de 0 a 1. O IDH, que quanto mais próximo de 0, pior é o acesso da população com acesso à educação, saúde e renda. De 0 a 550 é considerado um IDH baixo. Entre 0,550 e 0,699 é considerado um IDH médio. Entre 0,700 e 0,799 é considerado um IDH elevado. E todo IDH acima de 0,800 é considerado um IDH muito elevado. Agora vamos para a leitura e interpretação de tabelas. Falei para vocês que na aula de geografia a gente tem que entender, aprender a ler e interpretar tabelas. Vamos para a tabela aí, vamos para o slide? Vamos lá. Pessoal, qual é o título dessa tabela? Ranking do IDH de 2014, é o ranking do IDH de 2014. Professor, de 2014, por que eu peguei? Já saiu o IDH de 2019, eu vou comentar ele depois. Mas eu peguei essa tabela porque ela é mais didática para a gente entender a mensagem que eu vou querer passar aqui para vocês, certo? Então, pessoal, na primeira coluna nós temos o nome dos países. Na segunda coluna nós temos a posição do país de acordo com o IDH. Na terceira coluna nós temos o IDH. Observem, nas primeiras linhas, quem são os países que têm o IDH muito elevado, acima de 0,800? Noruega, 0,944, Austrália, 0,935, Suíça, Dinamarca e Alemanha. Todos os países do norte da Europa e a Austrália, que é um país da Oceania. Tem um IDH muito alto, quer dizer que a população tem um bom acesso à saúde, educação e renda. E os países com o IDH mais baixo? Está lá no final da lista, pessoal. Burundi, Chad, Eritreia, República Centro-Africana, Níger. Predominantemente países da
África, e o IDH está variando entre 0,348 e 0,400. Portanto, esses países com IDH baixo, a população tem um baixo acesso à saúde, educação e à renda. É para isso que serve o IDH. Outra tabela que eu trouxe aqui para vocês, né, para a gente justamente visualizar essa desigualdade nas relações internacionais. Então nós temos países, geralmente da Europa Ocidental, do norte da Europa, que concentram boa qualidade de vida, e outros países que não têm tanto acesso a condições, uma boa de qualidade de vida para a sua população. Para aqui fazer mais uma análise, eu trouxe essa outra tabela. Qual é o título dela? Indicadores sociais por regiões selecionadas 2015. Mais alguns indicadores. Então, nessa tabela, nós temos a região. Está dividida, a primeira coluna, quais são as regiões: Estados Árabes, Ásia Oriental e Pacífico, Europa e Ásia Central, América Latina, Sul da Ásia, África Subsaariana. Bem, o primeiro indicador, na segunda coluna, é a expectativa de vida ao nascer, em anos, que é um indicador importante, se a população tem condição de ter uma longa vida. Se o país está garantindo acesso à saúde, educação e renda, a população vive mais. Se ele não está garantindo, a população vai viver menos, não é isso? Então, por exemplo, nessa tabela, o país que tem o melhor acesso a esses indicadores dos países que estão, das regiões que estão representadas nessa tabela, que não são todas as regiões do mundo, né? Nós temos aí a América Latina com 75,7 anos em média de vida da população. Nós temos a Ásia Oriental e Pacífico, e a Europa e a Ásia Central. Estão incluídos em grandes áreas. Tem as melhores expectativas de vida. As piores expectativas de vida, a África Subsaariana. A África Subsaariana, pessoal, é o sul da África. Outro indicador é a taxa de alfabetização de adultos, se os adultos são alfabetizados. As regiões que vão ter a melhor taxa de alfabetização é a Europa e a Ásia Central, com 98,2% da sua população alfabetizada, certo? E os que têm os piores indicadores, a África Subsaariana, novamente, com 59,9% da sua população adulta tem acesso à educação, né? Outros indicadores aqui nós temos a renda per capita e a taxa de mortalidade. Renda per capita nós já falamos na tabela anterior, e a taxa de mortalidade infantil, ela tem a ver com as condições da fertilidade, né, para ter filhos e de garantir a qualidade de vida dessa população. Então, pessoal, tendo em vista essas grandes desigualdades do planeta Terra, o painel das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele estabeleceu 17 objetivos importantes para que se alcance até o ano de 2030 a melhoria das condições de vida, da qualidade de vida da população no mundo. E esses indicadores vão do 1 ao 17, sendo que o primeiro indicador, aí eu vou parar bem aqui, o primeiro indicador desses 17 indicadores é a erradicação da pobreza, né? Erradicar a pobreza do planeta Terra, né? A miséria, a fome, né? O segundo indicador é fome zero e agricultura sustentável, erradicar a fome, que é um flagelo que afeta grande parte da população mundial. Terceiro objetivo, saúde e bem-estar, acesso a uma saúde de qualidade, condições de vida. Quarto objetivo do desenvolvimento sustentável, educação de qualidade. Quinto objetivo, igualdade de gênero, para que tanto os homens quanto as mulheres tenham acesso, né, aos bens materiais, mas também as condições e oportunidades. Sexto objetivo de desenvolvimento, água potável e saneamento. A população tem que ter acesso a uma água, não é isso? A água é vida. Sétimo objetivo, energia acessível e limpa. Ora, pessoal, quem não tem acesso à energia elétrica hoje vai ter acesso, né? Não tem acesso a muita coisa, né? Oitavo objetivo, trabalho decente e crescimento econômico. Que as pessoas têm que ter um trabalho digno e sustentado, com crescimento, né? Nono objetivo, indústria, inovação e infraestrutura. A indústria tem que estar a serviço à infraestrutura. A infraestrutura engloba o acesso a aparelhos públicos de saúde, de educação, de lazer, né, hospitais, escolas, creches. Décimo objetivo do desenvolvimento sustentável, redução das desigualdades sociais. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. 13º, ação contra a mudança do clima. 14º, vida na água. 15º, vida terrestre.
16º, paz, justiça e instituições eficazes. 17º, parcerias e meios de implementação. Bem, pessoal, esses são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para superar as desigualdades no planeta. E essa foi a nossa aula de Geografia do 8º ano. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.